Vamos falar nesse módulo brevemente sobre construção, peso e custo. Fizemos já então toda a parte do módulo 1, 2, 3. Estamos chegando próximo à finalização do nosso curso. Falaremos sobre construção, pesos e custos e posteriormente sobre conceitos básicos de rotores para voo vertical. Os objetivos dessa sessão são passar para vocês uma visão geral sobre a construção de hélices, materiais e métodos, estimativa de peso e de custo. Vamos começar falando sobre materiais e construção. No primeiro módulo de introdução, a gente falou sobre os requisitos de materiais de hélice, que são alta razão, resistência a peso, resistência à fadiga, e algumas opções de materiais que atendem a esses critérios são madeira, como as hélices iniciais, que a gente tinha ali no início do século passado, as primeiras hélices, ligas de aço, ligas de alumínio e mais recentemente materiais compostos, fibra de carbono, fibra de vidro, e até combinações entre madeira e compostos que vamos ver em breve uma aplicação na MT Propeller. Relembrando também as principais cargas atuantes, numa hélice nós temos a carga centrífuga, nós temos o nosso elemento de pá com uma dada massa rotacionando a 1000, 2000, 3000 RPM, dependendo do tamanho da nossa hélice. Logicamente vamos ter uma carga centrífuga. Vamos ter uma carga de torque, oposta ao torque sendo aplicado pelo nosso motor, e uma carga de tração, aqui relacionada à geração de tração das nossas pás. E por fim teremos um momento de torção aqui. Então é muito comum nós termos uma variação da geometria da pá quando ela está carregada. Algumas publicações e estudos chamam isso de geometria quente, né? A geometria quente, após ter todas as aplicações de cargas, normalmente se deforma contra uma geometria estática. E nesse slide nós só temos alguns exemplos adicionais da distribuição de carregamento. Como nós vimos na distribuição de CP e CT, nos módulos de desempenho, módulo 2 e 3, normalmente nós temos essa distribuição com um pico aqui de tanto de torque quanto de tração, ocorrendo entre 60% e 80% da pá, e nas pontas e na raiz nós temos um descarregamento dos aerofólios pela descontinuidade da pá, que nós conversamos também na parte de desempenho. Relembrando também o que vimos no módulo 1, relacionado a tipos de construção, nós podemos ter uma construção sólida, deste tipo aqui, como o nome já diz, nós temos, por exemplo, uma seção de madeira contínua, sólida, ao longo de toda a nossa pá. Podemos ter uma construção oca, com algumas nervuras internas, e uma construção do tipo longarina, onde nós temos uma longarina, uma casca externa, e algum preenchimento interno para conferir maior rigidez à nossa estrutura da pá. Lembrando também as nossas técnicas modernas de construção de pás de composto, nós podemos ter a construção trançada, onde nós temos aqui um bordo de ataque metálico, longarinas de carbono, um núcleo de poliuretano, superfície de fibra de vidro e um bordo de fuga pré-fabricado aqui encaixado no bordo de fuga do nosso aerofólio. Podemos ter uma construção monocoque com a longarina integrada. Temos aqui uma longarina integrada de fibra de carbono à casca externa da pá de fibra de vidro. Aqui um exemplo para vocês de uma visão tridimensional com mais detalhes, onde está cada um desses elementos, dentro de uma pá com uma construção de longarina integral. A gente tem a longarina integral aqui de carbono. Temos aqui um bordo de ataque de níquel para ter uma resistência superior à erosão no bordo de ataque da pá contra pedras e impactos de outros objetos. O sistema de degelo integrado aqui na nossa pá. Preenchimento de uretano e um coating de uretano. O uretano é muito usado para preenchimento interno, conferir resistência e rigidez à nossa pá. E também como um coating, ou seja, uma proteção externa contra a degradação também, contra a erosão da nossa pá. E uma casca integrada aqui em uma peça única de fibra de vidro, conferindo aqui uma estrutura externa para a nossa pá.
Um outro tipo muito interessante de construção, e esse é muito empregado pela MT Propellers, eles chamam de composto natural. A gente tem uma estrutura de madeira sólida e uma casca de fibra de carbono. Esse é o que eles chamam de composto natural de uma forma bem simplificada. A gente não tem uma longarina dedicada, eles indicam que isso é uma vantagem dessa pá, porque comparada com uma pá que tem uma longarina dedicada de carbono, se a gente tem algum dano nessa longarina dedicada de carbono, a pá inteira precisa ser trocada. E no caso da pá de composto natural, isso não acontece, né? Ela é um elemento contínuo. Ele tem aqui várias indicações de